Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Estamos agora entrando no mês de abril e vamos iniciar o nosso livro A Arte de Viver, do filósofo Epiteto, né, com uma nova interpretação de Cheryl Lebel, que é uma escritora que mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Muito bem, prontos para começar? Empolgados? Novo livro, nós vamos fazer, como está dito aqui, em abril e maio. E vamos começar então. Para a gente poder entrar no livro, eu sempre digo, para quem está acompanhando aqui o Clube do Livro, que a gente precisa contextualizar a obra para nós podermos entendê-la melhor, não é mesmo? Então, assim como vimos no livro Da Conquista da Felicidade, que foi escrito num período entre guerras, então o mundo estava em constante transformação, nós vamos ver que o mundo, que o estoicismo, aonde o estoicismo ganhou força, também estava em transformação, né? Então, primeiramente, falando aqui, o estoicismo ele surgiu na Grécia Antiga com o filósofo grego Zenon de Sítio, em mais ou menos 333 a.C., tá? Tem gente que fala Zenon, tem gente que fala Zenon, então vocês me perdoem se o meu grego não é muito fluente, mas é que eu vou usar então o Zenon com o tio da nossa língua portuguesa, tá? Então, o Zenon foi criado inicialmente por esse grego, o Zenon, e espalhou pela Grécia e depois por Roma, né, que é onde ele teve um grande reconhecimento. Então conta-se a história que o Zenon ele era um mercador fenício que perdeu tudo em um naufrágio, tristeza, né? Porém, como um bom estoico, do limão ele fez uma limonada. Depois desse naufrágio, conta-se então dessa tragédia que ele começou a procurar refúgios em bibliotecas e que isso o ajudou a se tornar um filósofo. E a gente sabe dessa história de fonte fidedigna, não através dos escritos de Zenon, porque a gente não tem nada dele publicado, mas através de um historiador e biógrafo de filósofos gregos, que esse sim deixou obra para nós, o Diógenes Laércio. Inclusive, se vocês procurarem na internet, tem para vender a obra dele, que é Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, mais ou menos composto aí por 10 livros, mas você encontra aí a compilação dessa história que ele compilou sobre filósofos da Grécia Antiga aí, tá? Então foi através desse historiador Diógenes que nós temos informações sobre o Zenon, tá? E o Zenon ele tem uma coisa, ele começou a praticar de uma forma mais assídua, diferente de outros filósofos da época, a filosofia em praças públicas, tá? Então, diferentes de outras escolas, o Zenon filosofava em praças públicas, em espaços abertos, chamados Stoa Poikile. Agora vocês vão ter que me perdoar. Stoa Poikile ou Stoa Poike. Eu acho que é assim que fala. Até trouxe aqui uma imagenzinha aqui para vocês verem, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui uma representação da Ágora de Atenas. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, mas seguindo a estrada à direita tem um conjunto de prédios aqui, de edifícios, onde ficava a praça pública e onde tinha encontro de artistas, músicas, reunião ali. E nesse local é onde nós tínhamos a estoica Polkili, que eu não sei se é assim que fala, que era onde essa sacada, né, da onde os filósofos praticavam filosofia, né? Então, é por isso também da onde deriva o nome estoico, filósofo estoico, porque onde está Zenon? Está lá na estoica poli, então filósofo estoico, né? Foi daí mais ou menos que derivou esse nome do estoicismo. Então, o Zenon ele tem essa característica onde a filosofia dele ela era fornecida e ela era aberta para ricos, pobres, né, para escravos, ou seja, para todo mundo.
E é interessante observar que no mundo atual, a gente, pelo menos quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas têm uma certa ideia de que filosofia é coisa para pessoa culta, é coisa para meio acadêmico, para faculdade, para pós-doutorado, sendo que naquela época, a gente está falando há quase 3.000 anos atrás, aí 2.500 anos atrás, uma vertente filosófica era praticada em praça pública, né? Tinha essa abertura, até porque a filosofia ela fala da nossa vida cotidiana, ela abrange muitos termos da nossa, ela abrange muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Então fazia sentido ela ser praticada aí em praça pública, ok? Muito bem. Voltando aqui para o nosso esqueminha. Voltando aqui para o nosso esqueminha, não é à toa que a gente tem aqui a famosa frase de Zenon: a razão de termos duas orelhas e somente uma boca é que devemos ouvir mais e falar menos. Essa frase lhe é familiar? Pois é, Zenon proclamou há quase 300 anos, 300 anos antes de Cristo, tá certo? Então, assim, a gente está vendo um regresso da prática da filosofia, não só nas faculdades, mas também em vídeos e YouTubes, nas livrarias, com relançamento de livros filosóficos, com uma linguagem mais acessível ao público, que é o caso desse da Arte de Viver, da Sharon Lebel, né? Então a gente está vendo esse regresso aí e também fizemos o livro no Instagram Como Superar os Seus Limites Internos, do Steven Pressfield, que ele também é uma nova roupagem de um clássico do Bhagavad Gita, certo? Então, isso é muito bom, porque se o Zenon já tinha essa prática de popularizar a filosofia, a gente está vendo que ela está sendo popularizada de novo. Ela está vindo com força aí no mundo atual, com uma nova roupagem, com uma linguagem mais adequada ao mundo que nós vivemos, né? E, como eu falei, não é à toa que a filosofia era praticada em praça pública, que ela abrange diversas áreas, né? Então, nós temos a filosofia que ela tem estudo o ramo ético-moral, que é a filosofia estoica. Nós temos a filosofia que estuda a parte de política, então nós temos o Maquiavel como representante, o próprio Platão e Aristóteles, que são filósofos aí muito conhecidos. A filosofia que estuda a parte de história, né? Então nós temos o Voltaire, o Augusto Comte, tem o Schopenhauer, só que daí ele tem uma visão mais negativa, mas não deixa de ser, pelo menos eu acho, né? O Schopenhauer bem negativo, mas não deixa de ser uma visão histórica, né, da humanidade. Nós temos também filósofos que vão já para a metafísica, né, que aí já fazem conjecturas a respeito dos limites da existência humana. O Aristóteles entrou também nesse campo, até porque uma coisa não exclui a outra, né? O fato dele entrar na política não exclui o fato dele estudar outras partes aí da filosofia. Tomás de Aquino, Immanuel Kant também é um grande nome aí da filosofia metafísica, né? Então, quando a gente fala de estoicismo, especificamente o que trata o estoicismo? Se eu falei que ele é uma das vertentes de filosofia que fala sobre moral e ética, é importante a gente só salientar que o estoicismo ele tem três grandes, vamos dizer assim, três grandes representações. A gente pode dividir em três grandes grupos. Deixa eu ver aqui que eu estou procurando me achar. Aham, onde eu coloquei. Então, nós temos o estoicismo antigo, que daí entra da parte do Zenon, que eu coloquei aí, que foi um dos que iniciou esse pensamento. Depois nós temos o estoicismo helenístico, que daí já quando os estoicos estavam em Roma, que um grande representante é Cícero. E depois nós temos o estoicismo imperial, que é o período mais conhecido do estoicismo e onde tem os filósofos mais conhecidos, que é Epiteto, Sêneca e o filósofo imperador Marco Aurélio, tá? É importante a gente salientar aqui, eu coloquei a linha do tempo para falar, lembra que a gente tem que contextualizar a época onde o estoicismo ganhou prominência? Então, quando a gente fala, vocês lembram das aulas de história? Quando a gente fala da história da Grécia e da Roma, vamos colocar aqui que o Império Romano, né, vamos colocar assim, Roma teve três grandes fases, que é a monarquia, a república e o império, tá? Muita gente lembra dos imperadores romanos e tudo mais, né? Mas o estoicismo, ele começou a ganhar voz no período
da monarquia, que foi quando ele entrou ali propriamente em Roma, mas principalmente no final da República, que foi ali 27, 20, um pouquinho antes, né? Ali no meio da República, vamos dizer assim, 100 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, tá? Por qual motivo? Primeira coisa, a monarquia caiu, né? Então, quando cai um regime e entra um novo regime, gera-se uma expectativa na população do que vai ser esse novo regime, que vai ser melhor do que o anterior, né? E quando entra a República, dizia-se que quando ela passa ali da República para o Império, por que a República caiu, né? Porque dizia-se que ao final da República falava que a sociedade estava em declínio moral. Então, só para a gente entender, a República ela foi concebida como um modelo político centrado na supremacia do Estado, né? Do Senado, perdão, do Senado romano, que era um instrumento de poder da elite ali, patrícia, né, de Roma. Só que esse modelo estava sofrendo uma forte constatação devido a vários setores da sociedade, né, porque devido à expansão do Império Romano, então tinha uma camada de comerciantes que estavam extremamente enriquecidos, tinha uma massa de plebeus que estavam miseráveis, descontentes, né, a população estava aumentando, então culturas diferentes, valores diferentes, desejos, sonhos diferentes, não, as pessoas tinham expectativas a respeito da república, né? E tinha muito escravo também nessa época. Então, fora isso, a gente tinha ali uma crescente, por causa dessas conquistas, né? O império também se expandindo, os generais estavam tendo muita prominência no meio romano, né? Ameaçando até ali o Senado. Então, o exército estava muito fortalecido e estava tendo uma importância muito grande ali na vida romana. Então, a República, esse final da República, ela é marcada por uma imensa, grandiosa instabilidade política. Então vejam só, a gente viu lá no livro do Bertrand Russell, né, que tempos conturbados aflora, né, as pessoas tendem a procurar filosofia, enfim, né, onde surgiu alguns filósofos muito importantes, porque daí obriga as pessoas a saírem da sua vala comum, né, obriga a terem um pensamento diferente para poder contornar a situação. E aqui no final da República a gente também está tendo um período de grande estabilidade política e curiosamente é quando o estoicismo começou a ter uma prominência maior. Então veja só, dizia-se na época ali da final da República que os políticos estavam roubando a amada Roma e que ela estava sendo governada por pessoas com interesses próprios e não por pessoas com interesses republicanos, de república, né? De justiça, e que essas pessoas não estavam centradas no povo. Não parece uma afirmação meio absurda de acontecer há 2.500 anos atrás? Ou essa afirmação lhe é um pouco familiar com os tempos que a gente vive? Gente, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, pensa, eles estavam vendo uma época que os políticos do Senado ali não tinham mais credibilidade. E os generais começaram a ter mais poder. Coincidências ou não com a história atual do Brasil, né? Mas o fato é que o estoicismo nessa época começou a ganhar muita força, por justamente se tratar de uma escola que fala da ética e da moral. Ou seja, estava tudo uma bagunça, as pessoas estavam perdendo seus valores, as pessoas estavam enlouquecidas, a corrupção estava rolando solta, ou seja, nós estávamos num tempo de degenerescência, as pessoas estavam perdidas. Então, o que você precisava? De uma solução, de um remédio para a sociedade que está se perdendo no meio dessa instabilidade política. E qual foi um dos remédios encontrado por muitas pessoas? O estoicismo. Vejam só vocês, né? Então, é interessante, né? Fazendo parênteses aqui, eu acho que esse é o objetivo do Clube do Livro também, a gente pensar que desde 2012 nós estamos passando por uma crise na estrutura do mundo, né? Essa crise do capitalismo, que está tendo crises sucessivas e gerando várias crises econômicas, políticas. Começou com a crise imobiliária ali dos Estados Unidos, da Marola aqui no Brasil, que a gente conseguiu ainda sustentar um pouco, mas depois a gente viu vários casos de escândalos de corrupção no Brasil, nas eleições dos Estados Unidos lá com Trump, que falou que teve lá, foi manipulada, que a Rússia inclusive influenciou nessa eleição. E depois a gente viu vários países
migrando, começando a migrar para uma extrema direita, né? E logo depois veio a pandemia, onde foi muito discutido sobre valores, valorização da vida, foi muito exposto casos de corrupção na questão de compra de vacinas, na questão de compra de materiais para os hospitais. Então as pessoas falaram assim, poxa, ficaram em choque, né? Como é que num momento tão delicado as pessoas têm coragem de roubar remédio, passar a perna em licitação fraudulenta com medicamento das pessoas precisando para sobreviver, né? E daí, fora isso, a gente teve um aumento da extrema direita no campo político, que nem eu já falei. E esse ano temos, então, agora uma guerra, infelizmente, entre Rússia e Ucrânia, que ali também tem que analisar com muita calma as questões da guerra, né? Ou seja, nós estamos vivendo agora no momento de uma extrema instabilidade política. Essa questão do capitalismo também está sendo testado, né, a toda hora, justamente uma coisa que está muito em alta agora, nós estamos testando o quanto esse sistema capitalista realmente é benéfico, né? Então também se trata um pouco disso, esse polo está mudando um pouco, né? Uh, e nós estamos em 2022 com toda essa questão que nós vemos, a gente vê nas redes sociais, as pessoas falando sobre valor, ética, moral, que as redes sociais é um campo de ódio, que as pessoas debatem ali, se degladiam e tudo mais. E voltamos agora em 2022 falando sobre estoicismo, né, que trata de uma filosofia que fala sobre ética e moral. Então, é interessante a gente ver como a história ela é cíclica. Ela se repete, porque o estoicismo surgiu há quase 3.000 anos atrás. E nós estamos novamente falando sobre ética e moral. Né? O final da República foi marcado justamente por uma instabilidade política, por uma instabilidade de sociedade, por a degradação de valores. E nós estamos revivendo, em partes, a mesma situação. Como diz o ditado, se a gente não aprende com a história, ela volta a se repetir, não é mesmo? Então, vamos entrar no nosso livro sobre o estoicismo, que é então essa filosofia estoica. O estoicismo, pessoal, ele fala sobre a conduta do ser humano. Ele fala sobre o resgate dos valores éticos e morais, tá? Então, a primeira coisa, e por isso que ela tá tão em alta, né? Por causa disso tudo que eu falei, desse cenário que eu contextualizei para vocês, e é por isso que o estoicismo está tão em alta, e é por isso, se ele fala de ética e moral, se ele fala da conduta do ser humano, ele fala que nós precisamos nos transformar para nós sermos melhores para o mundo, porque a transformação do mundo externo acontece a partir de uma transformação do mundo interno. Vocês concordam com essa afirmação? Eu acredito muito nisso, né? Pessoas mudam o mundo, né? Eu acredito nisso, mas as pessoas precisam se melhorar, serem melhor, né? Então, para a gente começar um pouquinho aqui, para eu terminar essa introdução hoje sobre o estoicismo, essa contextualização para vocês, é importante a gente entender que o estoicismo ele tem alguns preceitos básicos, tá? Porque senão você começa a ler o livro, as pessoas começam a achar meio estranho. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o estoicismo ele tem uma concepção de mundo onde o mundo é regido por uma lei inteligente e que essa lei ela é justa. Vamos lá para eu achar aqui aonde eu coloquei, tá? Então, pressupostos do estoicismo. Se o estoico ele parte do pressuposto que existe uma lei inteligente que rege o mundo e que se essa lei inteligente que rege o mundo ela é justa, né? Justiça, se a justiça rege o mundo, ou seja, tudo que acontece com o homem não pode ser injusto. Se algo acontece conosco e nós nos sentimos injustiçados, somos nós que não entendemos a lei que rege o cosmos. Somos nós que não estamos entendendo como as coisas acontecem obedecendo certas leis e que a vida não é formada ao acaso. Deu para entender? E eles entendem que essa lei inteligente ela é feita de tal forma que inclusive a gente pode percebê-la em nosso cotidiano.
Aqui não é para a gente ter uma ideia de fatalidade, tá? Onde o nosso destino tá premeditado, tá escrito e a gente tem uma visão assim de aceitação e resignação. Não é nesse sentido. É no sentido que tem certas coisas que a gente controla, tem certas coisas que a gente não controla, e dito isso, a gente entendendo como a vida e a natureza das coisas funciona, a gente pode internalizar e tomar uma atitude a partir disso. Certo? Uma atitude ativa e não uma atitude de reclamão, sabe? De vitimismo, porque geralmente é isso que acontece ou eu tô falando bobagem. Ou você viu aquelas pessoas que sempre quando acontece alguma coisa na vida dela, ela fala que só acontece com ela? Que tudo de ruim que tem no mundo acontece só com ela. Ou seja, para ela, o estoico errou, porque essa lei inteligente ele é justa, mas com a pessoa, opa, a lei deu uma erradinha ali com aquela pessoa, e aquela pessoa é a última bolacha do pacote, não faz parte da lei inteligente, porque as injustiças acontecem com ela. Mas se a lei se a lei é justa, não poderia haver injustiça. Então, o que isso quer dizer? Que é muito, isso nos diz a respeito da nossa postura com relação ao mundo. Num vídeo sobre como conquistar a felicidade, eu dei um exemplo, que é o exemplo que o Sêneca, que é um filósofo também estoico, ele fala sobre a velhice, né? Que a velhice é inerente ao ser humano, que isso é certo para todo mundo, que isso é uma das coisas que a gente tem certa também é a velhice, que todo mundo vai envelhecer. Então ele fala, né, que não faz sentido você reclamar da velhice, de coisas que são inerentes à velhice, porque se você deseja uma vida longa, deseja viver muito, certas coisas da velhice fazem parte. Então, o que você pode fazer com relação a isso? Isso já é posto, a gente já sabe, a velhice faz parte. Então, o que você pode fazer com relação a isso? Envelhecer bem, se alimentar bem, se cuidar, fazer exercício, cuidar da mente para você ter uma velhice melhor, adequada. Mas muitas pessoas pensam o quê? Que tem todo o tempo no mundo e não se cuidam. E quando chegam na melhor idade, ficam reclamando que estão com certos problemas, não é mesmo? Ou que eu tô falando é muito absurdo, certo? Outra coisa, então, já falei da lei inteligente, que está atrelado junto a essa questão de justiça, né? Então, automaticamente, quando você entende que o que tem que mudar é a sua postura, você entende que tem que mudar a sua postura de coitadismo. Porque para o estoico não existe essa postura de reclamão, não. Existe assim, vamos entender como as coisas funcionam, o que eu controlo, o que eu não controlo, e dentro disso vamos agir, certo? Outra máxima que é muito importante quando as pessoas vão ler sobre o estoicismo, isso eu já escutei de um colega meu, ele falou: Meu Deus, eles falam tanto sobre morte, que horror. Mas por que horror? Que a única certeza também, que como eu falei da velhice, que você cresce, nasce, desenvolve, que você vai passar por todas as fases da vida se você não tiver nenhuma complicação. Então a velhice é uma delas e a única certeza, porque às vezes você pode nascer, infelizmente pode ter uma morte prematura, não vai passar pela velhice. Porém, a morte, seja você novo, jovem ou velho, ela é certa para qualquer época, para qualquer pessoa, né? Então, a única certeza que nós temos é a morte. O restante depende. E tem gente que tem uma alta rejeição de trabalhar essa ideia. E a questão da morte, ela é muito trabalhada pelos estoicos. Porque a morte ela vai acontecer, quer você queira falar ou não. Ela vai acontecer, ela faz parte do ciclo da vida, certo? E eles trabalhavam muito essa ideia da morte para justamente para você trabalhar essa ideia, né? Para você poder usar bem o teu tempo. Ou seja, o que eles falam? Olha, você tem um reloginho finito aqui na vida, certo? O teu tempo está passando e você tem um tempo finito, você não está aqui infinitamente. É nesse sentido que eles falam para nós, questão de tempo. Então você precisa fazer o que você veio para fazer nesse mundo já, agora, o quanto antes e da forma como puder, com as ferramentas que você tem, com o que você controla, não focando no que você não controla. Então eles usam o conceito da morte como conselheira, certo? Então eles trabalham essa questão da morte bastante porque faz muito sentido, né? Porque é uma coisa que a gente todo mundo vai passar por isso aí. E é engraçado como a nossa cultura às vezes tem esse receio de trabalhar esse tema, porque você pega, por exemplo, no México, que hoje a gente tem o Halloween, né? Mas que surgiu muito basicamente dali, que eles têm o Dia dos Mortos, Dia de los Muertos, né? Que é uma celebração de origem indígena
aonde eles honram os falecidos e as almas, e é quando as almas são autorizadas a visitar os vivos, enfim, eles trabalham muito, muito bacana essa parte aí da morte, né? E, inclusive virou depois o Halloween. Então é interessante como às vezes a gente não trabalha no dia a dia, mas para uma festa de fantasia a gente brinca com isso numa boa. Interessante a gente pensar sobre esse conceito, não é mesmo? É, muito bem. Para finalizar, para não se alongar muito nesse vídeo, vamos falar sobre então o nosso filósofo, né, autor deste livro aqui, Epiteto. Muito bem. O Epiteto, gente, ele foi um escravo, tá? Ele foi um escravo. Nós temos muito das informações do que ele pensava através de duas palestras que foram transcritas pelo historiador Flávio Arriano, né, que transcreveu em grego um número considerável de palestras do seu mestre, né, do Epiteto. Então a gente tem o Discursos ou Diadrípetes, né, e também temos o Encheridon, que você às vezes se você procurar por esse nome no Google você acha, que é o Manual de Epiteto, que depois virou esse livro aqui, A Arte de Viver, tá? Então, é interessante você pensar que o Epiteto, que nem eu comentei aqui, ele foi um escravo. Dizem que o seu mestre também era um filósofo e começou a ver que o Epiteto tinha potencial, né? Era uma pessoa assim que pegava rápido as coisas, tinha um pensamento além da sua época. E dizem que foi o seu próprio mestre, por isso que vocês vão ver nesse desenho ali, ele tá com uma bengalinha, que o aleijou. Que o alejoso também fala assim: tá pensando que és muito esperto, tá botando tuas asinhas de fora aí, eu vou te alejar para você ver se tu continua com a tua filosofia de vida aí. E continuou. E diz que depois, por essa perseverança, e por ele não deixar se abater, né? Tem coisa que tu controla, tem outras coisas que tu não controla. Ele conseguiu se livrar da escravidão, tá? Muito bem. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre Epiteto, até porque a vida dele tem muita correlação aqui com as coisas que ele escreve, certo? Mas só para a gente fazer uma degustação aqui inicialmente, no primeiro são sempre trechinhos muito pequenos, tá, pessoal? Deixa eu ver se consigo. Ó, são sempre trechinhos muito pequenos, vamos dizer assim, nem sei se eu posso chamar de capítulo, né? Enfim. Então, primeiro aqui ele fala: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. E depois, em seguida, ele fala: ocupe-se apenas do que você pode controlar. Então, partindo do pressuposto do que eu expliquei sobre o estoicismo, a gente entra aqui no que ele coloca, tá? A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Então ele coloca aqui que sob nosso controle estão as nossas opiniões, as nossas aspirações, os nossos desejos, e tem coisas que a gente não controla. A gente não controla a atitude dos outros, a gente não controla a chuva, a gente não controla o vento, né? Então a gente não controla se a gente nasce rico, se a gente nasce pobre, o país que a gente nasceu e tudo outro mais. Então ele fala que às vezes as pessoas ficam se preocupando demasiadamente com o que não controlam, ao invés de se focar no que elas controlam, né? Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Então ele coloca aqui para nós um lembrete. As coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte: se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora de seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros.
Então, eu achei interessante que depois dele falar isso, vem, ocupe-se apenas do que você pode controlar. Ou seja, o epiteto está frisando muito isso, porque geralmente não é o que a gente faz. Ao tentar controlar o nosso mental, geralmente a gente fica se ocupando de outras coisas que a gente não pode controlar, né? Então, ele fala aqui, mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados em críticas ou confronto com outras pessoas, né? Então ele fala: se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. A gente vai ter que cuidar também com a nossa necessidade de se premiar, né? Porque às vezes, para a gente conseguir alguma coisa, nós precisamos adiar certos sonhos. A construção de sonhos leva tempo. Só que a gente, na sociedade que a gente vive, é acostumado a ter uma premiação imediata, né? Você posta uma foto, ganha uma curtida. Antigamente, para se comunicar com uma pessoa, levava semanas, meses por carta, né? Então a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Então ele coloca: você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e pode ser e poder precisar, até mesmo precise privar-se de riquezas e de poder, se quiser atingir a felicidade e a liberdade. Então olha só, Epiteto é um filósofo que também está falando sobre felicidade, que foi o tema do livro anterior que a gente fez aqui no Clube do Livro. Ok, pessoal? Então essa foi a introdução sobre o estoicismo. Começamos um trechinho do livro. Ele tem várias cartas aqui, mas a gente vai fazer o Clube do Livro aqui toda semana por tema que o Epiteto trata, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!